Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Vamos falar de um tema que é bem inerente, de um tema que é parte da vida cristã, é parte daquele que está em Cristo, é a finalidade daquele que está em Cristo, que é vitória. Quem está em Cristo tem vitória. Foi o próprio o Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, ele diz: mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Graças a Deus que sempre nos conduz em vitória. Louvado seja Deus por isso. E Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, vamos falar aqui, vamos aprender com essa mulher cananeia alguns passos para termos vitória em nossas vidas. Certamente, todos os que estão aqui nessa vigília, em alguma área da vida, está precisando de vitória. Talvez alguém esteja precisando de uma vitória na área profissional, na área emocional, na área conjugal, na área familiar, e por aí vai. Certamente alguém está nesses dias precisando e tem até orado, tem buscado a presença do Senhor para alcançar vitória. E esta mulher cananeia, ela nos ensina aqui pelo menos 3 passos para a vitória. 3 passos para a vitória. Louvado seja Deus por isso. Vamos ler o texto? Mateus 15, versículo 21, em diante, diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Amém. Uma pergunta, e quem estiver ouvindo, faça um sinal. A minha voz está chegando aí boa, está normal, está ótimo. Obrigado aí, irmão Damião. 3 passos para a vitória. Primeiro passo é clamar. Não existe vitória sem clamor. Não existe vitória sem buscar a Cristo Jesus. Ele mesmo nos ensina no Evangelho, né? Ele diz que aquele que bate a porta vai se abrir. Aquele que pede será atendido. Então, essa mulher que nos ensina esse primeiro passo, que é clamar. E o que é clamar? É gritar, implorar. E isso está bem claro no final do versículo 23, quando os discípulos viraram-se para Jesus e fizeram um pedido a Jesus. Disseram: manda ela embora. Por quê? Vem gritando atrás de nós. Quem não clama, quem não busca, quem não se derrama na presença do Senhor, quem não bate na porta da graça,
nunca vai obter vitória. Para obter vitória, é preciso clamar. E há um texto tão conhecido no meio evangélico que nos fala muito bem a respeito deste clamar, que é Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o caminho é clamar. O caminho não é choramingar, o caminho não é ficar pelos cantos, o caminho não é deixar a congregação, o caminho não é estar de casa em casa contando a causa, o problema, a situação, a dificuldade, a impossibilidade. O caminho é clamar ao Senhor. E esse versículo é o próprio Senhor, é o próprio Deus expressando. Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Se você clamar, você não ficará sem resposta, você terá resposta ao seu clamor. E tem mais, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabes, porque nós servimos a um Deus que é grande. E um Deus que é grande tem coisas grandes para realizar em nossas vidas. Aquele texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente. E o texto, em outras palavras, está dizendo: ele vai te surpreender. Porque é interessante, Deus, porque por mais que a gente imagine, por mais que a gente pense, por mais que a gente projete o que a gente está precisando alcançar, por mais que a gente fique imaginando como é que Deus vai agir, a forma que ele vai agir, o jeito que ele vai agir, ele sempre nos surpreende. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, ele não se limita, Deus não se limita à lógica humana. Deus é diferente. Por isso que o texto diz que ele faz tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado, o que Deus tem para realizar é maior do que aquilo que você está pedindo e do que aquilo que você está até pensando e imaginando. Se você clamar. Se você clamar, o Senhor vai ouvir e ele te responderá. É interessante isso, porque quando se fala nesse Deus que surpreende, nesse Deus de coisas grandes, né? É interessante porque é a maneira que Deus tem de agir em nossas vidas. Ele sempre nos surpreende. Os discípulos estavam naquela dificuldade no mar, o barco fazendo água, e eles, com as suas experiências que eles tinham de pescadores, com o conhecimento que eles tinham, não podiam resolver, e de repente alguém acorda Jesus, que está dormindo na popa, e o Senhor dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e tudo se faz em bonança, aí eles se entreolham um para o outro, uns para os outros, diz assim: quem é este? E até o mar e o vento lhe obedecem. Este é de Jesus. Este é aquele que tem todo o poder. Este é aquele que sempre nos surpreende. Este é aquele que faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome de Jesus. Em Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 25, vai dizer assim na palavra do Senhor: depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a
Deus. O povo gemia por causa da escravidão que eles estavam sujeitos, por causa da servidão que eles estavam se submetendo. E de vez em quando nós estamos assim. É uma situação muito difícil, é uma situação que já perdura por algum tempo, é uma situação que já esgotou as nossas forças, é uma situação que vai exaurindo o nosso ânimo e de repente nós estamos assim, debilitados fisicamente, espiritualmente e apenas gemendo. Dobramos o joelho para orarmos ao Senhor e não conseguimos falar, não conseguimos verbalizar. Mas que bom que o salmista escreveu e diz que esse Deus ao qual nós servimos, ele conhece e sonda os nossos corações. A palavra ainda não chegou à nossa boca e ele já a conhece. Louvado seja Deus. O povo gemia, mas Deus ouvia. Ana só balbuciava, porque o texto lá de Josué diz que ela estava lá em Josué, no capítulo de número 1, se a memória não me falha. Primeiro Samuel, que fala nada. Isso é palavra de Ana, né? Ela diz aqui, ó, não, meu Senhor, ela não conseguia verbalizar a sua dor, a sua tristeza, o desprezo que ela sofria de Penina, mas mesmo sem verbalizar, o Senhor ouvia, louvado seja Deus. Como o Senhor ouviu aqui o clamor do seu povo, e diz aqui que Deus ouviu o gemido, lembrou-se da aliança, porque Deus nunca esquece de você. Às vezes o nosso coração dá uma dureza por conta da situação, por conta do tempo, por conta da dor, e às vezes até somos levados a pensar que o Senhor nos esqueceu. Mas o Senhor nunca se esquece de nós. Ele diz: Eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado o seu nome. Quem tem o nome gravado na palma da mão não tem como esquecer, porque você e eu estamos nos movimentando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e vez por outra nós olhamos e percebemos a nossa mão. E tem até aqueles, né, que para não esquecer alguma coisa, copia na mão. Por que ele copia na mão algo que ele precisa lembrar, que ele está até receoso de esquecer? Porque ele sabe que se copiar na mão, ele vai ver. Não tem como não ver. É o nosso Deus. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado o teu nome. Primeiro passo para a vitória, clamar. Aquele que clama alcança vitória, louvado seja Deus. Segundo passo para a vitória é perseverar. Essa mulher foi perseverante, perseverante diante dos discípulos que confrontaram ela, estavam insatisfeitos com a presença dela, perseverante quando o Senhor não lhe deu resposta, está aqui no versículo 23, perseverante quando ela, depois de receber a negativa do Senhor, que está no versículo 24, o versículo 25 vai dizer que ela ajoelhou-se e pediu ajuda ao Senhor, perseverante quando o Senhor, entre aspas, né, a desprezou, quando ele diz, mas até os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Louvado seja o nome do Senhor. Nada fazia aquela mulher parar. Nada fazia aquela mulher desistir. Era uma mulher perseverante. Era uma mulher que permanecia. Era uma mulher que ficava firme. Era uma mulher persistente. O problema é que, às vezes, nós desistimos com muita facilidade. Na primeira oração, na segunda oração, no terceiro dia de oração, com uma semana de oração, com um mês de oração, desistimos. Queremos desistir. Somos motivados a desistir. Somos motivados a pensar que o Senhor não está nos ouvindo. Mas, se você for perseverante, você vai alcançar a sua vitória, a sua bênção. E tem um texto muito interessante em Lucas 18, a partir do versículo 1, que fala sobre perseverança. Diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Orar hoje, orar amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no segundo mês, com 6 meses, com um ano, o tempo que for necessário. Porque tem uma coisa interessante em Deus que às vezes nós esquecemos. É que Deus não fica aborrecido com você. E Deus não se abusa da sua oração repetitiva e nem da sua presença. Porque às vezes as pessoas se aborrecem com outras. Já não sei se vocês já passaram por isso ou conhecem alguma história parecida com essa. Daquela pessoa que está sempre pedindo algo para alguém ou buscando algo de alguém, e quando, ou apenas só pedindo, é aquela pessoa que sempre pede, né? Aí quando ela vai chegando de longe, a pessoa daqui já olha e diz: meu Deus, lá vem fulano. É para pedir alguma coisa. Deve ser aquilo que ele falou comigo semana passada. Meu Deus, mas pede demais. Toda semana aparece aqui com uma coisa e ele insiste. Mas Deus é diferente. Deus não se abusa. Toda vez que ele lhe vê entrando no quarto, se ajoelhando diante da sua cama, dobrando o seu joelho e começa a falar com ele, aí de lá ele já está observando, dizendo: lá vem a minha serva, Eline. Já sei o que ela vai pedir, eu sei o que ela vai falar, eu sei os argumentos dela, mas como é bom quando eu vejo ela entrando no quarto, lá vem o meu servo Damião batendo na porta da graça, ainda é aquele assunto que já tem 6 meses, e ele já me fez aí umas 20 orações, 50 orações, 100 orações, mas toda vez que eu vejo ele se aproximando, que eu sei que ele vai dobrar o joelho, e eu sei qual é o pedido dele, qual é a petição dele, mas eu me alegro porque ele vem na minha presença, porque ele continua me buscando, ele continua acreditando, ele continua esperando, ele continua crendo que uma hora eu darei resposta. Deus é tremendo. Sobre o dever de orar sempre sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que o injusto juiz. Mas o Salmo diz que Deus é justo juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ou que são perseverantes na oração, ainda que eu faça esperar, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa. Aquilo que a gente pensa que está demorado, ou que está atrasado, ou que passou o tempo, o texto está dizendo, é depressa. Não passou. Não passou. Está no tempo
E aquele que pode fazer, aquele que pode resolver, ele tem pressa. Depressa lhes fará justiça. Então clame ao Senhor, bata na porta da graça todos os dias, persevere na oração, fique firme, não desista, continue pedindo, continue clamando, continue buscando ao Senhor, continue apresentando a sua causa ao Senhor, ele te dará resposta, te dará vitória. Segundo passo, perseverar. Primeiro passo, clamar. Terceiro passo, ter fé. Tenha fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tem uma coisa que nós precisamos nunca esquecer, é que toda vez que nós agradamos a Deus, nós caímos na bênção. Toda vez que nós agradamos a Deus, nós caímos na bênção. É você agradar a Deus e Ele derramar a bênção sobre a sua vida. Deus é assim. Toda vez que você agrada a Ele, Ele derrama bênção sobre a sua vida. Tenha fé. Essa mulher era uma mulher de fé. E é o próprio Jesus quem dá o testemunho, quando diz: mulher, grande é a tua fé. Fé é confiança em Deus, confiança em Jesus e confiança na sua palavra. Deus falou, Jesus falou, tá na palavra, pode esperar, não dá errado. Se Jesus disse, ele é fiel para cumprir. Se Deus lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. Tem uma coisa interessante que às vezes acontece com a gente, não sei se já aconteceu com um de vocês, é provável que sim, é que nós temos uma facilidade, e isso é bom, nós temos uma facilidade muito grande de pregar para os outros. Porque alguém chega para você, conta uma situação, aí você prega para a pessoa, você cita vários versículos, você dá um testemunho de alguém ou seu, referente àquele assunto que a pessoa levou até você, você estimula, você anima, você fortalece a pessoa, você levanta a pessoa com a palavra. A gente faz tudo. A gente sabe fazer tudo isso. Mas, às vezes, quando somos nós que estamos na situação, parece que nada disso serve. E parece que a gente não sabe pregar para nós mesmos. Nós somos bons de pregar para os outros. Mas, às vezes, somos ruins de pregar para nós mesmos. Porque quando somos nós que estamos na situação, aí a gente quer desabar, aí às vezes a gente quer esmorecer, aí às vezes a gente parece que lê a palavra, mas não consegue mais acreditar, não consegue mais crer, não consegue mais ter fé. Aí a gente fica impaciente, aí pensamos que o Senhor não está nos vendo, não vai nos atender e que tudo vai se acabar. Eu digo, e cadê aquela mulher? E cadê aquele homem que é tão bom para pregar para os outros, que é tão bom de dar uma palavra de ânimo, mas nós precisamos dar palavra de ânimo para a gente mesmo, quando estivermos passando por uma situação difícil. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Senão, Deus vai me ajudar, Deus está comigo. Ele não está respondendo porque ele está preparando a bênção, mas ele está sabendo, ele não perdeu o controle, ele é o meu Deus, eu sou o filho dele. Ele não me abandona, ele não me deixa. Ele é a sombra à minha direita. Ele vai me dar vitória. Tá doendo, eu tenho chorado, a coisa não tá fácil, mas ele vai me sustentar porque ele é fiel. Então, tenha fé. 3 passos para a vitória. Clame a Deus, persevere e tenha fé. E a vitória é tua pelo sangue de Jesus. E que Deus, pois, nos abençoe. Amém.